E nós estamos de volta hoje no MP na TV, conversando com o promotor de Justiça, Paulo Henrique Mendonça de Freitas. Doutor, como nós vimos conversando aí um pouquinho a respeito de Ministério Público, das demandas que as promotorias recebem, eu queria saber do senhor como é que anda Bandeirantes, como é que anda o trabalho lá em Bandeirantes? Valéria, eu estou designado para atuar em Bandeirantes e respondo pelo município de Bandeirantes e de Araguari. Cheguei há pouco tempo na comarca e percebi já que existe realmente a população é muito carente, existem muitas demandas e isso demanda do Ministério Público uma atuação muito proativa, muito resolutiva e também um diálogo com os poderes constituídos para resolver os problemas que nos aparecem. A concretização de políticas públicas. Quando falo de diálogo, logo me vem à mente a concretização de políticas públicas. Essa é sempre uma preocupação, falar, mas por que o Ministério Público está conversando com políticos, está mantendo esse diálogo? Porque é necessário, né, doutor? É necessário. Para que a comunidade exatamente. consiga ali oxigenar, consiga ter uma demanda boa de trabalho, é necessário que os poderes conversem entre si, né? É necessário exatamente pelo perfil constitucional que o Ministério Público tem. O artigo 127 da Constituição, Valéria, ele diz que o Ministério Público é o guardião do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. O que isso quer dizer? Que ele deve respeitar o regime democrático. Os poderes são harmônicos, são independentes e são harmônicos. Nós temos a garantia da independência funcional que nos garante atuar conforme os ditames da nossa consciência, sempre observando a Constituição e as leis. Mas isso não nos tira o dever de conversar com os outros poderes, de manter a harmonia com os outros poderes, respeitando-se o regime democrático. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o eleito pode fazer o que ele quer? Não, exatamente esse é o nosso desafio, conciliar os preceitos que a Constituição e o ordenamento jurídico traz, por exemplo, a realização e a concretização dos direitos da criança e do adolescente, do idoso. Como que a gente vai fazer isso? Aí, muitas vezes, se opõe à cláusula do reserva do possível. O administrador diz que não tem dinheiro. Vejamos, nosso papel é verificar se realmente é isso que está acontecendo. E, para isso, exige uma atitude proativa do membro do Ministério Público. E de orientação também, porque às vezes não tem o dinheiro, mas você pode trabalhar de uma outra forma, num projeto, unir aí secretarias diferentes para poder fazer um trabalho focado na criança e no adolescente. Um exemplo, né, que nós estamos dando. Exatamente. A dose de bom senso que deve haver na nossa atuação, ela vem da necessidade de contemporaneizar os anseios, as demandas populares que elegem determinado governo, que já foi eleito convencendo a população de que o seu projeto de sociedade é o melhor para aquele local, naquele determinado momento. Então, a Constituição ela não é um projeto hermenêutico, asséptico e indiferente ao espaço-tempo. E aí é que está. Ela foi feita em 88, a Constituição é de 88. Para dizer que a Constituição tem força normativa, nós temos que pressupor que ela tem imperatividade, ou seja, ela é obrigatória. Mas e aí, vamos sempre erguer a bandeira da Constituição e a realidade, que é o que sempre nos é oposto. Olha, você quer que eu concretize isso e aquilo, mas e o dinheiro? Mas de onde eu vou tirar isso? A realidade é diferente. A realidade, né? O tempo, vem crises, tudo isso tem que ser conversado, tem que ser colocado na mesa, tem que ser dialogado, e é por isso que o Ministério Público tem que dialogar, tem que manter a harmonia, mas tem que cobrar, tem que ser proativo, não pode ser, eu digo, condescendente ou frouxo, tem que ser firme. O Ministério Público tem que ter uma atuação firme. E aí, assim, o Ministério Público acaba ficando com essa fama de antipático, né? Porque ele tem que cobrar, é obrigação dele, ele tem essa função de estar fazendo o papel de verificador mesmo da situação. De fiscal, né? De fiscal, ele é o fiscal. Exatamente. Então, a gente não é muito simpático, né? A gente não, no caso vocês não são muito simpáticos diante de tanta demanda, né, que aparecem. Um efeito colateral que acontece é realmente, muitas vezes há embates, mas são embates que devem ficar no campo institucional,
não deve ser pessoal, deve ser um embate de ideias, um embate de projetos. O problema é esse, é quando personifica. Mas isso contraria alguns interesses, muitas vezes. Mas eu acredito que, no geral, Valéria, a população reconhece que nós estamos buscando o melhor para a população e estamos exigindo sempre a concretização dos direitos daquele projeto que é um projeto de pluralidade de ideias que foi esculpido na Constituição. Um projeto único, né? E eu falo sempre em Constituição por quê? Porque ela é nosso referencial. Nós estamos precisando, principalmente em tempos de modernidade líquida que nós vivemos, onde a verdade não importa mais, mas sim o que você diz e o tanto que você diz. Então, a verdade está, numa fase, como diz o Baum, a verdade está morta, mas nós temos que sempre... Por que a Constituição, nesse ponto, ela se faz cada vez mais necessária? Exatamente em tempos de crise, em tempos em que a verdade é relativizada, onde tudo é relativizado, nós temos que ter um referencial. E o referencial são os princípios que a Constituição trouxe. Por quê? Foi naquela época que a população, as diversas correntes ideológicas, políticas, sociais se reuniram em torno desse projeto e elaboraram um projeto mosaico de ideias. Necessária, né? Necessária. E para isso a gente tem que sempre recorrer a ela, recorrer à Constituição, porque ela é nosso referencial. É o norte, e né, é o nosso norte. Nós não podemos nos perder dela. Doutor, e quando a gente fala de corrupção, de improbidade, o Ministério Público está sempre à frente, né? Apesar de tantas demandas que o Ministério Público hoje... Mas eu acho que a referência no país, já que hoje o Brasil está tão latente, né? Se discute tanto política, se discute tanto a situação do país hoje em dia, o projeto Corrupção ainda é um referencial para o Ministério Público, né, doutor? Essa é uma bandeira muito importante do Ministério Público, o combate à corrupção, a defesa do patrimônio público, a defesa da probidade administrativa. E o trabalho que o Ministério Público tem feito tem sido noticiado e a população tem reconhecido. Acredito que é uma das nossas bandeiras mais fortes e mais importantes. Por quê? Porque se o dinheiro está indo para o lugar onde não deveria, algum lugar está faltando. Nada vai funcionar, né? Então, muitas vezes, o que se percebe são discursos de justificação para a não atuação do combate à corrupção. E o nosso trabalho é esse, é mostrar, é investigar, respeitando as garantias dos investigados, mas atuar com rigor, combatendo sempre a corrupção, sem preguiça, sem medo de atuar, porque esse é o nosso trabalho, é para isso que nós ganhamos. E nossa missão, eu acredito que Deus confia a cada um uma tarefa que ele pode suportar, e eu quero sair dessa função, dessa passagem que é passageira da nossa vida, ciente e tranquilo de que eu cumpri o meu papel, independente do que possa acontecer, com coragem, de cabeça erguida, e essa é a nossa função. Eu espero corresponder ao anseio popular nesse sentido, e não só popular, Valéria, também um anseio constitucional. É preciso esclarecer isso. Muitas vezes se diz que se está jogando para a torcida quando se combate a corrupção, mas não é bem isso. Isso é mais uma falácia. Mas é um anseio pessoal também, né? Porque quando você se propõe a estudar tanto, a investir tanto da sua vida para entrar no Ministério Público, é porque você tem um objetivo pessoal ali, né, doutor? Sim, um objetivo de construir um mundo melhor, de deixar para os nossos filhos, netos e para a população em geral um mundo melhor. E esse otimismo é que deve guiar a nossa atuação, um otimismo proativo, de que acredita, aquele que nos leva a acreditar que pode ser melhor, que o mundo pode ser melhor, que as coisas não podem ser do jeito que estão. A gente tem que ser crítico, tem que questionar por que as estruturas hoje estão assim. Já era assim antes? Vamos estudar a história, vamos ver se a gente pode melhorar. Não podemos simplesmente ser pessimista, porque o pessimista, como diz o filósofo Cortella, o pessimista ele é um canalha, porque ele é preguiçoso. É muito mais fácil eu cruzar os braços, dizer que não posso fazer nada e ficar na minha zona de conforto, reclamando e falando mal de quem faz. Então, o otimista não, ele é proativo, ele acredita no mundo melhor, trabalha por isso e atua dessa forma. A gente tem que ser otimista. Isso é Ministério Público. Isso é Ministério Público. Doutor, parabéns pelo seu trabalho, Obrigado. Parabéns pelo seu otimismo, porque você é um rapaz que está aí, regaçou as mangas desde que chegou no Ministério Público, e a gente tem observado o seu trabalho tão bem feito que tem sido feito. Parabéns pelo obrigado, trabalho, Valéria. doutor. Muito obrigada mesmo. Nós vamos ficando por aqui e voltamos na semana que vem para falar mais de Ministério Público. Tchau!